caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão absolutamente bombástica da Telebomba. No dia que o Presidente da República falará ao país, derivado ao facto do povão não ter juízo nas monas e andar por aí em ramboias várias. Ora, e dado o número crescente de infectados com o coronavírus, fica aqui o apelo da bomba. Tende juízo. Usai a máscara não como um adorno no braçal, mas estilo açaime de cão sarnento. Distanciai-vos fisicamente do próximo. E se querendo ramboia, marquem um evento nas redes sociais e promovam um webinar social, coisa moderna que agora existe. Agora não há reuniões, agora há webinars. Ui. Posto isto, vamos continuar com aquilo que verdadeiramente interessa, a cultura do palco. Pois bem, hoje a nossa atenção estará na escultura barroca. O drama, o êxtase, a emoção. Vinde e contemplai, caro teleouvinte. Telebomba no ar. Bombemos juntos. A escultura foi, por excelência, a melhor expressão das imagens e dos sentidos do barroco. Num mundo onde o parecer é mais importante do que o ser, onde a ilusão, a ficção e o espetáculo se confundem com a realidade, a escultura acabou por enriquecer espaços públicos e privados, participando ativamente em toda a representação da vida social. Como se de um teatro permanente se tratasse. Igrejas e palácios, ruas, praças e jardins são como palcos onde a vida acontece e nos quais a escultura constitui um elemento dinâmico da cenografia, imitando os atores nos seus gestos, nos seus comportamentos e nas suas expressões. Durante esta emissão e já em emissões anteriores, falaremos frequentemente em cenografia ou efeitos cenográficos. Cenografia do grego skene, cena, e graphen, escrever. A arte de conceber as decorações cênicas ou os espaços para as representações de espetáculos. Sendo o barroco um palco de espetáculo permanente, como referimos ainda há pouco, a cenografia faz parte desta narrativa que envolve e seduz o espectador. Por outro lado, num programa estético onde a finalidade é persuadir pelo deslumbramento, a escultura assumiu um papel determinante nesse jogo da representação, recorrendo a uma autêntica retórica dos sentidos sob o signo do pathos, termo grego que se refere à exteriorização das emoções e sensibilidades latentes no indivíduo, comovente, tocante ou enternecedor, excitando nos outros sentimentos e afetos de que estamos possuídos. No barroco, as figuras de estilo como a antítese, a metonímia, a hipérbole ou a metáfora encontram o seu equivalente plástico. Mas a escultura barroca foi também alegórica, fazendo-nos entrever a semelhança entre os mundos terrestre e celeste, conduzindo a imaginação da matéria para o espírito e ajudando à contemplação e ao êxtase. A obra onde todos estes aspectos melhor se exprimiram foi a de Bernini, um brilhante artista protegido por quase todos os papas que sucederam ao longo da sua vida. Dentre as suas múltiplas atividades artísticas, foi na arquitetura e na escultura que deixou
a marca indelével do seu espírito criador. Uma das obras mais significativas de Bernini é esta que estamos a ver, David. Esculpido em tamanho natural, Bernini captou o momento exato em que o profeta e rei de Israel se prepara para desferir o golpe fatal contra o gigante Golias, o inimigo do seu povo. As suas composições, normalmente abertas e dinâmicas, são igualmente marcadas por um exacerbado expressionismo, libertando-se para o exterior e convocando o espectador a partilhar o pathos da ação. É desde logo em David que Bernini deixa patente alguns dos princípios da plástica barroca. O ponto de vista é único, situando fisicamente o espectador perante a ação. A captação do gesto é instantânea e vigorosa. O espaço real, o da escultura, confunde-se com um espaço fictício, ocupado pelo espectador. A ação é elevada a uma tensão extrema, quer física, quer psicológica. Por outro lado, o movimento e dinamismo, condições essenciais de todo este jogo de representação, traduzem-se pela fragmentação e torção dos corpos, pelo estímulo emocional e pelo dramatismo dos assuntos, muitas das vezes nos sugestionam a condição mística das personagens aí representadas. Quando, em 1632, o Papa Urbano VIII assumiu o pontificado, Bernini recebeu várias encomendas para a Basílica de São Pedro. Assumindo toda a decoração interior da Basílica, dirigiu uma oficina de mais de 40 escultores, tendo na concepção do baldaquino o seu principal projeto. Inaugurado no dia de São Pedro de 1633, o baldaquino de São Pedro é por excelência a obra que inaugura o gosto barroco introduzido por Bernini em Roma. Implantada exatamente sobre a cúpula traçada por Miguel Ângelo e sobre a cripta onde jazem as relíquias de São Pedro, esta imponente peça de arquitetura com 29 metros de altura recebe um verdadeiro tratamento escultórico, destinada a servir de cúpula ao trono do Santíssimo Padre. Para obter o bronze necessário a tão majestosa obra, o Papa Urbano VIII mandou arrancar o teto do pronaos do Panteão,
uma iniciativa muito condenada na época pela agressão a um tão importante monumento da antiguidade. Num dos seus trabalhos mais eficazes, segundo a estética barroca, Bernini tem aqui um autêntico exercício de graciosidade, majestade e requinte. Aplicando uma caprichosa ornamentação aos elementos arquitetónicos, o escultor eleva umas colunas salomónicas espiraladas que se articulam num jogo de curvas e contracurvas no coroamento. Este é rematado por volutas e anjos, num jogo de movimento e transparência que evoca a ascensão aos céus. A adoção de colunas torças, o movimento imprimido ao entabelamento, os jogos de volumes e a inserção dinâmica na arquitetura, impondo um diálogo ativo com o espaço circundante, são aspectos que fazem do baldaquino uma obra-prima do barroco. O conjunto resulta numa plástica complexa e numa extrema tensão formal que confere um verdadeiro efeito teatral e cênico ao espaço envolvente. O escultor resolveu o problema numa escala digna do simbolismo do lugar e num material resplandecente, evocando o mundo espiritual. Mas onde Bernini conseguiu um efeito absolutamente cenográfico, numa total integração de todas as artes, foi na Capella Cornaro. Como se de um espetáculo se tratasse, a capela assemelha-se a um teatro, onde não faltam os balcões, a partir dos quais a família Cornaro contempla a ação. Nem o próprio palco onde decorre o tema, o êxtase de Santa Teresa, uma obra-prima da escultura barroca. Esta é, sem sombra de dúvida, a obra onde Bernini alcançou o maior efeito cenográfico. Um exemplo de integração de todas as artes para formar um todo unitário. Numa fusão da ficção com a realidade, Bernini assume livremente a arte como um espetáculo, ao ponto de representar a capela como o palco de um teatro, com as respectivas galerias laterais onde a família Cornaro e outros convidados contemplam a imagem que estamos a ver, o êxtase de Santa Teresa. Aqui, Bernini representou o sucedido tal como o descreveu a própria Santa Teresa. Um anjo trespassa continuamente o seu coração como uma flecha, fazendo-a sentir uns acessos de morte, nos quais prazer e dor se confundem até fazê-la desfalecer de emoção. Santa Teresa surge sobre uma nuvem no momento do êxtase, praticamente desfalecida, o corpo coberto por um hábito de inúmeras pregas cujos movimentos acentuam os efeitos expressivos. Esboçando um delicado sorriso, o anjo levanta suavemente as vestes da santa, preparando-se para desferir novos golpes. Arrebatada pelo êxtase divino, a santa evoca toda a energia da escultura barroca sob o signo de pathos, contrastes violentos entre a rugosidade dos rochedos e a agitação dos planejamentos, a integração do espaço real numa dimensão mística, tudo contribuindo para o acesso ao mundo celeste através da comoção e do deslumbramento. Ora, no momento exato da telessíntese, recordemos os aspectos fundamentais da escultura barroca. O barroco teve na escultura a melhor concretização do seu programa estético. Ao invadir espaços públicos e privados com as suas imagens, a escultura vai participar ativamente em toda a representação da vida social, constituindo o elemento dinâmico da cenografia em que a vida acontece.
Relativamente aos aspectos técnicos e expressivos, o barroco é caracterizado por uma grande capacidade e virtuosismo técnico dos escultores na captação naturalista das formas. Por outro lado, o domínio técnico na representação da anatomia, dos gestos, do movimento e do esforço. São evidentes também a exploração das capacidades expressivas das figuras, com acentuação dos sentimentos, das emoções e do dramatismo da ação. Finalmente, destaca-se o predomínio do movimento, das ações dinâmicas, planejamentos e gestos agitados. Quanto aos aspectos plásticos, há que relembrar a exploração de contrastes e jogos de luz-sombra, a acentuação do impacto das expressões de dor, êxtase ou emoção, o recurso às texturas dos materiais, agitação dos planejamentos e a teatralidade dos movimentos, o dinamismo e a abertura das composições e as composições complexas e desequilibradas. Quanto às tipologias e aspectos temáticos, há que referir a preferência por composições e grupos escultóricos, monumentos comemorativos, grupos mitológicos e estátuas alegóricas, temas religiosas como vidas de santos e mártires, a Sagrada Família, cenas da Paixão de Cristo, entre outros. Monumentos fúnebres, mausoléus e retratos oficiais de reis, papas e outros dignos de registro. Caro teleouvinte, chegamos ao fim de mais uma emissão da Telebumba, da Bumba da História. Esperamos que tenha sido do seu inteiro agrado, que tenha visto coisas muito interessantes, todas elas ao nível do excesso decorativo, ainda assim digno da aprendizagem e do conhecimento, porque, caro teleouvinte, não estamos a falar do nosso gosto pessoal, estamos a analisar correntes artísticas que foram determinantes num determinado, of course, período histórico. Pois bem, caro teleouvinte, esperamos que se encontre bem, permaneça bem, continue a ter comportamentos saudáveis e preventivos. Informamos que a nossa próxima emissão daremos uma atenção à pintura, provavelmente a nossa atenção vai ser um bocadinho mais prolongada. Até lá pode visitar ou revisitar o sítio do costume, o canal do youtuber da Telebumba, e não esqueça, divulgue este movimento que é único, já é nacional, hashtag eu aprendi com a Bumba. Caro teleouvinte, foi um gosto, foi um prazer, mantenha-se seguro, mantenha-se em segurança e com saúde. Telebumba no ar, bumbemos juntos.